Você sabe qual foi o profeta do Antigo Testamento que mais falou do Messias? Você sabe qual foi o profeta que foi cerrado ao meio? Vem com a gente, vamos estudar juntos o profeta Isaías. Olá, gente. Um abraço para todos aí. Vamos iniciar então o nosso capítulo número 32 de Isaías. Compartilha esse vídeo e chama a galera para assistir também. Bom, vamos lá. Isaías, capítulo 32. Venha comigo, ó. Vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. E cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como corrente de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua do gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em autoestima. Bom, até aí a gente pode já perceber o tom, dessa parte da profecia de Isaías. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante. O texto vai focar em duas coisas assim. Primeira coisa é sobre essa mudança, quando o reino do Messias, aqui esse rei só pode ser o Messias, né? Então se fala de um novo tempo em que a justiça prevalecerá e aquilo que é ruim não se chamará de bom, e nem o que é bom vai se chamar de mal, né? Que é o que acontecia na época de Isaías. Jerusalém, o reino do sul, estava vivendo assim um afastamento de Deus muito grande, ao passo que normalizou a iniquidade. Isso te faz lembrar de alguma época? Não seria isso que acontece hoje nos nossos dias atuais? E aí, Isaías está sendo levado a falar dessas coisas. Mas, pastor, então, quando isso aconteceria? Quando esse povo passasse a buscar a Deus, né? A ordem seria restabelecida. Gente, toda vez que o povo de Deus se desperta para buscar Deus e realmente viver a fé, a igreja, né, de um modo geral, olha, as coisas acontecem. Assim como também uma nação, né, que busca a Deus, que teme a Deus, que faz leis justas, né, e que o povo realmente, né, busca a justiça, busca andar num caminho bom, um caminho de verdade, de moralidade, Deus guarda essa nação. Mas ao passo que uma nação começa a se afastar de Deus, e se afastar significa o quê? A violência, né? O pecado de um modo geral, a gente vê aí, né? O pecado contra os mais fracos, né? As mulheres, contra as crianças, os homicídios crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo. Tudo isso entristece a Deus e faz Deus derramar, né? A sua ira. Ele vai dando corda, né? Temos visto isso, né? Nesses dias atuais pelo mundo, né? Então aqui a gente vê então Isaías repetindo, falando de duas coisas, na verdade, né? Do tempo dele, que o povo precisava, né, se consertar. Por trás dessas palavras vem isso, né? Essa mudança vem, a promessa de mudança para o remanescente fiel. Mas também a gente pode aplicar isso a um futuro que, quando Jesus vier reinar, né, no novo céu, na nova terra, nós teremos o povo de Deus apenas, aqueles que creram em Jesus, amaram a luz, amaram a verdade, esses vão reinar com Cristo e lá não haverá injustiça nem pecado. Então, essa é a primeira parte. Nós aplicamos como? Aplicamos a nossa vida de hoje nesse sentido, como eu falei, da nação, né? Oremos pela nossa nação. Oremos para que o Brasil mude. Não deixe de orar todos os dias pelo Brasil, pelas nações, né? Também, pelos nossos irmãos perseguidos. Mas, em especial aqui, eu quero focar para que Deus toque nas autoridades, nos servidores públicos, nos empresários, nos políticos, né? Para que se cumpra a vontade de Deus e não o suborno, a ganância, a mentira. Quanta mentira nós temos visto, né? Temos que interceder, irmãos. E a segunda parte de Isaías 32, você vai ver aqui, ó, verso 9. Vocês, mulheres tão sossegadas, levantam-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que lhe vou dizer. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. Olha só até aqui, você pode ler o restante aí, né, desse capítulo, que vai falar das mulheres de Jerusalém. Foco aqui, alguns teólogos pensam que são as
mulheres dos mais abastados, né? Porque elas viviam usufruindo de toda essa injustiça. Havia muito suborno, havia muita coisa errada. E as mulheres, né, as esposas desses homens importantes, viviam, né, regaladamente. Mas aqui mostra pra gente que os olhos do Senhor não estavam fechados para essas mulheres também. Talvez algumas delas pudessem dizer, mas não sou eu, foi meu marido. Não, mas a mulher, ela tem ali uma responsabilidade, né, de frear aquilo que é ruim, né, na sua casa, aconselhar o seu marido, né? Então aqui a gente vê uma aplicação muito assertiva a respeito disso. Deus repreendendo as mulheres de Israel, dos nobres, porque elas estavam usufruindo de toda aquela bagunça, né? Subornos e injustiças. Os olhos do Senhor estavam ali. E se você for ler o resto, você vai ver aqui ó, comigo. Ó. Verso 12. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, né? Pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo, terra infestada de espinhos, né? Verso 14, a fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta. Ou seja, haveria de ocorrer aquela invasão, né? Sobre o Reino do Sul e essa bocada ia acabar, né? Então, a gente vê o juízo chegando. E pensando nos dias de hoje, a gente pode pensar em que para aplicar isso? Exatamente o que eu falei antes. Você que é esposa, você tem um papel fundamental, né? O mundo aí fora fala que a esposa não pode ser submissa, porque não sei o quê. Mas submissa é estar debaixo da mesma missão. O casal que anda em Deus vai ter esse entendimento tranquilo, não vai ter invasão, né? De funções, né? Por quê? Porque o homem ele vai liderar, mas a mulher ela é aquela que muitas vezes vai livrar a família por meio de um conselho, né? Por meio de uma ajuda. A mulher sábia edifica a sua própria casa. E aí, mulheres, uma coisa para vocês, né? Que a Bíblia fala, né? Que a mulher ela pode ser uma grande incentivadora do marido e a casa andar para frente, ou ela pode ser uma grande desanimadora, né? Do seu marido. E a gente sabe que tem muitos maridos que vivem desanimados, frustrados. Há esposas que não cuidam dos seus maridos também. Importante, né, que a mulher perceba isso, né, a sua função, que é muito importante. E eu creio até que a função mais importante é na criação dos filhos, né? E é triste a gente ver como que o mundo, né, tenta colocar isso, né, para que a mulher ela delete, né, aquele serzinho que está no ventre dela. A gente vê como é que o mundo desvaloriza a mulher sendo mãe, enquanto que a Bíblia, né, mostra pra gente quão importante, fundamental é. A mulher vai formar a sociedade por meio do seu ministério de mãe. De tudo que você faça, mulher, não esqueça que ser mãe é a coisa mais importante de todas. Obviamente, o marido, né, deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Antes que alguma mulher, né, se rebele. Então, até conversar isso com o marido, olha, marido, aqui, olha, você tem que me amar assim, né? Explicar para ele, o homem é meio burro mesmo, né? A gente é meio burro, tem que desenhar, né? Como fala, né? E assim Deus vai abençoando, né? Então, ore com seu marido, ore com sua esposa, ore com seus filhos, dedique-se àquilo que é mais importante. Porque talvez, né, o ensinamento de uma faculdade, ou mesmo uma profissão, o aplauso no trabalho, isso tudo não tem peso eterno, né? O peso eterno, na verdade, é as coisas que Deus fala pra gente, como, por exemplo, né, a família, né, os filhos, né, o marido, a esposa, né, a igreja, isso é que tem peso de eternidade. Então, que Deus te abençoe. Mas eu queria, antes de terminar, ler o versículo que muito me chama a atenção, que eu passei por cima dele, no versículo de número 7. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deixa justa.
Aí vem o verso 8. Mas o homem nobre projeta coisas nobres. Amém? E graças aos seus feitos nobres permanece firme. Então o nobre projeta coisas nobres. Meu querido, Deus aqui, ele é alguém que está dizendo para a gente, né? Que a nossa essência, para quem pertence a Ele, se você não pertence, você pode falar, Jesus, entra na minha vida. A pessoa que é de Jesus, ela vai ter projetos bons. O que seria projetos bons? Não são projetos que vão glorificar a pessoa, que visam a fama, que visam, sabe, tal pessoa ficar debaixo das luzes, né, desse mundo. Não. Projetos que glorificam a Deus, que abençoam pessoas, abençoam e salvam vidas por meio da pregação do Evangelho. Então, que projetos, pastor, você está falando? Poxa, ser um professor de escola dominical, ser um professor de crianças, ser um pregador, né? Ser um membro assíduo com quem o seu pastor possa contar e não ser um mero participante, né? De vez em quando. Que mais? Ser alguém que faça diferença em Deus, né? Na vida de terceiros. Amém? Então, olha aí os seus projetos. Talvez alguns não tenham valor nenhum, mas se nós colocarmos os nossos projetos em Deus, eles terão muito valor. Deus te abençoe. Pastor Aires aqui, Isaías 32.